Oi, pessoal, tudo bom? Só tô esperando a Gabi entrar aqui pra eu poder adicionar ela na live, tá bom? Só mais alguns minutinhos que eu vou adicionar ela na live. Hoje eu e a Gabi. A Gabi, pra quem não sabe, ela é a primeira suplente da Alesp. Caso algum deputado estadual do Partido Novo deixe o cargo, quem assume é ela. Vamos esperar ela entrar e solicitar aqui, porque é a primeira vez que ela faz live, então talvez isso leve alguns minutinhos, tá? Mas se vocês quiserem ir mandando perguntas já, se alguém tiver pergunta antes da live, ela vai contar um pouquinho da história dela, eu vou contar um pouquinho da minha. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntas já. Peraí que eu vou mandar uma mensagem pra ela. A Yassi entrou. Oi, Yá, tudo bom? Gente, antes da Gabi entrar, eu recebi uma mensagem de um colega da Yá até, que ele me falou que tem muita gente abandonando os pets, né? Tipo, os cachorros, os gatos, por conta do coronavírus. Voltou. Cadê a Gabi? Oi, oi, todo mundo. Então, gente, como eu tava falando, tô esperando a Gabriela entrar aqui. Ela vai solicitar pra fazer a live comigo. Tô esperando ela entrar, tá bom? Já já ela tá aqui. Oi, Léo, tudo bom? Gente, o Léo, pra quem não sabe, ele é do Terraço Econômico. Eu amo essa página. Recomendo pra vocês seguirem aí, quem quer saber um pouquinho mais de economia. Ele é muito bom nisso, muito bom mesmo. Vale a pena seguir. É Terraço Econômico. Enfim, tô esperando a Gabi entrar, gente. Ela entrou. Gabriela finalmente entrou. Gabi, solicita pra mim pra entrar na live pra eu poder te adicionar aqui. Agora vai. Gabi, ela tá entrando aqui já. Eu já solicitei. Oi, Estão me Gabi. vendo? Eu tô. Oi, Oi, pessoal. tudo Dá pra bom? ouvir bem? Eu tô escutando bem. Tá. Então, Gabi, eu já te apresentei aqui para algumas pessoas, falei que você é a primeira suplente da Lesp, né, pelo Partido Novo, mas eu acho legal você se apresentar agora e contar um pouquinho da sua trajetória, quem que é a Gabriela. Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite, Wafa. Boa noite. Eu sou publicitária. Quando eu decidi entrar na política, eu tinha acabado de ter filho. Meu filho menor tinha nascido há alguns meses, eu estava parada, não estava trabalhando. E eu sempre gostei muito de política. E conheço o Partido Novo, eu me identifiquei demais e foi naquela época a única razão de eu entrar na política confiante, né? Que eu estaria sendo resguardada por um partido honesto, que tinha os princípios parecidos com os meus, e resolvi fazer todo o processo seletivo para me candidatar. Porém não, né? Quando eu fui fazer a campanha, que eu não imaginava onde começar, falei, bom, não sou política, não tenho familiares políticos, e por onde começo? E decidi fazer uma coisa que eu sempre soube fazer, que foi trabalhar no social. Então, eu continuei fazendo meus trabalhos voluntários e meus projetos foram todos em cima a maioria em cima disso, da independência, da autonomia desse cidadão que não tem tantas oportunidades quanto uma minoria que a gente sabe de São Paulo. Então, foi assim que foi o início dessa minha história. Ah, que fofa. Gabi, eu contei aqui também um pouquinho que a gente trabalhou juntas já no Fundo Social, para quem não sabe. A Gabi, ela era diretora da Praça da Cidadania lá, então eu acho muito interessante ela contar um pouquinho
sobre isso? O que que era a praça? Quais foram os desafios dela lá? Então, a Praça da Cidadania foi um projeto idealizado pelo Felipe Sabará, hoje nosso pré-candidato. Não pode falar candidato, né? Ainda fala pré. Não, ele é pré Pré-candidato. ainda. É pré Ainda fala ainda. pré, né? Então, ele é É. pré-candidato à prefeitura. E a gente, de início, tinha como objetivo montar, fazer centros em comunidades menos privilegiadas, que descentralizasse a economia. Então, que levasse tudo para essas comunidades e, principalmente, cursos que o fundo já dá, só que eles foram aprimorados depois da gestão do Sabará. Então, foram cursos mais que foram aprimorados, alguns cursos mudaram e foram levados para a Praça da Cidadania. E essa praça tem o intuito, e teve desde o início, de ser algo totalmente montado com a comunidade, em parceria, de mãos dadas. Então, uma coisa assim que sempre se falava era que não era um projeto de governo, né? Era um projeto de vida. Então, assim, o governo ia mudar, a gestão ia mudar e a praça continuar. E quem tinha que cuidar disso era a comunidade, com todo o auxílio que a gente ia dar de início. Então, foi assim que surgiu. As pessoas da comunidade ajudaram muitos ajudam a construir a praça e vão participando de cada processo, desde oficinas participativas antes, para entender o que eles precisam na região, quanto o durante e o pós. A gente faz um conselho, então é muito bacana, muito bacana. Foi muito bacana ter trabalhado, ter tido essa oportunidade, essa experiência. Agregou muito e eu tenho muito orgulho. A Gabi, para quem não sabe, ela também fazia toda essa comunicação, né, entre o governo e as lideranças nesses lugares. Então, todo lugar que a gente ia, ela era muito amada, muito querida, assim. Eu não sei quantas pessoas aqui tiveram a oportunidade de conhecer a Gabi e de estar com ela, mas ela é uma mulher extremamente carismática, assim. Então, onde a gente ia, todo mundo só queria falar com ela, né? Enfim, gente, eu quero que vocês vão mandando perguntas, né? A nossa live é justamente para a gente tirar essa coisa que as pessoas acham que a direita ela não atua no social, né? Só que é muito pelo contrário. A gente vê a direita sempre muito atuante nessas áreas. Querendo ou não, a gente pega mais em dados e evidências, né? A gente deixa um pouco aquele negócio de achismo de lado, de ilusão de lado. Então, a gente vai, enfim, age de acordo com o que deve ser feito, né? E sempre pensando menos em programas assistencialistas e mais em programas que desenvolvem e que gera autonomia e renda, né? Que, enfim, o objetivo é esse mesmo, tornar um ambiente favorável, né? Eu, inclusive, acho que esse é o ponto principal da diferença dos projetos sociais de direita e os de esquerda. Porque, normalmente, os projetos de direita são imediatistas e visam manter o indivíduo ali. O de esquerda, né? Os de direita não, os de esquerda. Os de esquerda, desculpa. Eles sempre procuram manter o indivíduo ali para não sair daquela situação e garantir o voto. Os projetos sociais de direita só funcionam se houver só se esse indivíduo não precisar mais dele no futuro. Então, a ideia central é como fazer o indivíduo ter autonomia suficiente para não precisar mais de um projeto social, não precisar mais do governo. Então, assim, claro que tem medidas como agora no coronavírus, que é um caso atípico. Então, tem medidas emergenciais que, sim, são de suma importância, porque o nosso governo, de tantos anos roubando, não conseguiu garantir agora o que a gente deveria ter garantido. Porém, normalmente, o que devemos proporcionar para essa população e o que as pessoas querem mesmo é trabalho, qualificação, centralização de economia. E aí sim,
fazer com que os projetos sociais sejam bem, sejam boas propostas. O indivíduo entra, aproveita aquele momento e sai, deixando para outras pessoas que precisam. Exato, né? Exato, né? Precisa fazer uma coisa concreta e que dê base para que essas pessoas cresçam. Para quem não sabe também, você trabalha com empreendedorismo social, né, Gabi? Sim. Então, eu tô com um projeto agora que começou em Pirituba, inclusive aí a Ci tá aqui, tá na live. Oi, de novo. Que a ideia é focar em mulheres, principalmente, porque muitas mulheres, a gente fala em vários tipos de violência, mas a gente esquece da violência, do abuso econômico. Então, muitas mulheres, se separa, tem a Lei Maria da Penha, mas as pessoas não têm para onde ir, como separar. Então, muitas mulheres mantêm uma relação abusiva por causa da falta de trabalho. Então, a nossa ideia é fazer cursos profissionalizantes para essas mulheres. Ela, em Pirituba, está fazendo uma escola de costura e parcerias com empresas que elas da iniciativa privada, elas doam os equipamentos, a gente pega professores voluntários e faz esse link entre empresa e mulher, e pessoa já capacitada pela própria empresa. Então, assim, é uma ponte, um elo, na verdade. E essas escolas, a ideia também, esses cursos de capacitação, é ter sempre um espaço para as crianças, porque as mães não têm onde deixar os filhos. Então, sempre a ideia é ter um espaço. Se Deus quiser, agora a gente teve que paralisar, né? Pelo isolamento social, mas se Deus quiser, já retoma tudo e vai dar certo. Vai retomar sim, tomara. Muitas parcerias da iniciativa privada com a população que mais precisa, porque tem muita gente querendo trabalhar, muita gente. Exatamente. Ó, tem umas perguntas aqui já, Gabi. A Duda perguntou qual a diferença dos projetos sociais pensados pela direita e os da esquerda. A Gabi respondeu isso, mas enfim, se você quiser responder de novo, foi ótimo. O que eu falei, é uma diferença bem, assim, bem específica. Os projetos sociais da esquerda são voltados no assistencialismo imediato para manter aquele voto ali, a pessoa ali, o gado, o curral eleitoral. Projetos sociais de direita são projetos que visam tirar o indivíduo dessa assistência social. Então, o objetivo final é ajudar o indivíduo a ter autonomia e assim não precisa mais do auxílio do governo. É importante a gente ressaltar também aqui na live que eu e a Gabi somos do Partido Novo, né? Então a gente tem uma ideia mais liberal da coisa, que é justamente para desenvolver essas pessoas. A gente não pode falar de direita como um todo, né? Já que, enfim, existem algumas pessoas também de direita que vão 2 vezes por ano na periferia só, né? Enfim. E não eu, particularmente, não gosto de usar o termo direita e esquerda, mas, assim, mas como é o tema da live, tem que explicar exatamente. Tá ruim o retorno, falaram. Será que é o meu? E agora, melhorou? Pra mim tá bom, alguém reclamou aqui. Para mim também tá ótimo. Enfim, um dos projetos que eu tive a oportunidade de participar também, que tem toda uma ideia liberal, foi esse último que eu atuei no Fundo Social, que era de empreendedorismo para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, casa muito com esse projeto que a Gabi tá fazendo em Pirituba, né? Que, enfim, é isso, né? Levar os cursos de capacitação profissional, cursos de educação financeira. É importantíssimo também entrar com microcrédito. Eu sempre falo disso. É importante investir nesses micro e pequenos empreendedores, né, locais. Então, assim, a gente precisa sim dar muito incentivo via microcrédito para que, enfim, esses negócios eles decolem, né? Também você na Câmara focar incentivo fiscal para essas empresas poderem ajudar, contratar as pessoas lá da comunidade que querem ser capacitadas, que querem um emprego. Então, assim, isso é outra tendência muito bacana. Exato, exato. Ó, vocês estão falando em projetos a nível micro, bairro ou micro-região. Qual projeto a nível urbano que vocês têm em mente?
Eu costumo falar que a gente não consegue desenvolver nada se a gente não começar pelas regiões mais carentes, né? O que seria o entorno mesmo. Então, a gente precisa, sim, pensar micro, né? Ir até esses bairros pequenos, até as regiões periféricas, para levar a economia para esses lugares também, né? Porque quando a gente desenvolve economicamente essas regiões, né, menos favorecidas, a gente também, consequentemente, acaba melhorando as regiões centrais, né? Com mobilidade, menos violência, enfim, um monte de outras coisas. Você tem alguma coisa para acrescentar? Não, acho que você falou tudo. Deixa eu ver o pessoal falando aqui. Melhorou o áudio da Gabi? Eu não tô entendendo que tá ruim, porque pra mim tá ótimo. Será que não é o da UAPA? Você tá me culpando? Só porque a live é dela? É o meu, gente? Tô brincando. Olha, tem uma pessoa aqui que eu tenho sim. Oi, tudo bom? Também tem o Wendel. É o Wendel? Eu acho que é o Wendel, que é do Rio, que tá assistindo. Oi, Wendel. Oi, gente. De onde viriam as verbas? Existe já recurso disponível previsto? Recurso existe, né? Recurso existe. O problema é que, às vezes, ele é muito mal administrado. Então, né, às vezes a gente gasta muito dinheiro em alguns projetos ou coisas que não são prioridade, e aí acaba que falta para esses projetos que são essenciais. Mas também tem toda a parte que eu e a Gabi a gente sempre ressalta, que é a parceria com a iniciativa privada, né, Gabi? Esses projetos, no caso, são 100% financiados pela iniciativa privada. Não tem nenhum envolvimento do governo, não tem nem nada, não tem nem incentivo, nenhum. A gente não está indo atrás de nem de incentivo. Então, é só, por enquanto, é só iniciativa privada, empresas que têm interesse em ajudar a sociedade, em ter gente boa capacitada, que quer agregar, e tem muita empresa que quer sim fazer isso, sabe? Não é a gente achar empresas são vilãs. Não são, não. A gente tem que fazer esse elo, a gente não pode separar, a gente tem que unir isso, fazer essa ponte, essa ligação. Isso é o mais importante. Então, esse projeto agora, o que eu tô tocando com a iniciativa privada, mas o AFA pode levar para a Câmara para a gente poder usar a verba que tiver lá, né? A gente faz desde pequenininho até grandão, entendeu? É super adaptável. Com certeza, sim. É a mesma. Esses projetos, eles acontecem nessas regiões, igual a praça, mas é óbvio que a gente sempre pensa em projetos macro, né? Que é para atingir o estado, o país, enfim, tudo, né? Não é só pensar... Eu acho que Paulo fez uma pergunta interessante. Ele perguntou assim, como vocês vão convencer a iniciativa privada? Se eles não fizeram isso até agora, por que vão começar a ajudar agora? Então, uma coisa importante a ser dita. Foi por isso que assim iniciou os meus projetos. Eu tenho boas relações com o setor privado, com muita gente de empresa. Então, eu uso muito isso. E hoje em dia você vê muito mais... você não via governantes, políticos interessados nessa junção. Por quê? Porque antes o político ele tinha interesse em fazer um projeto e cobrar caro, e pagar mesmo com a verba para poder fazer um caixa 2, para poder pegar mais, para poder para escolher a empresa do primo dele. Quando a gente pega doação de empresa, a gente não consegue roubar, vai roubar de doação, a empresa está lá auditando, empresa privada. Uhum. Então, assim, dificulta eles pagam direto, né? A vida de político corrupto. Essa junção da empresa, da iniciativa privada com o setor público e com esses projetos sociais que também não precisam ser do setor público, como os que eu faço agora, no momento. A praça mesmo, né, que você foi diretora, foi assim. As doações todas vieram do setor privado, né? Mesmo sendo do Estado, a Praça da Cidadania,
Foi 100%, foi uma parceria município-estado em Santo André, mas o dinheiro investido foi 100% de doação, sem nada em troca, porque o Fundo Social também não tem incentivo fiscal. Então, não tem programa de incentivo fiscal. Então, foi doação porque a empresa quis doar. Eu costumo falar que existe sim a troca, né? Porque, assim, todo mundo quer viver em uma cidade melhor, em um estado melhor, em um país melhor. Então, quando a gente desenvolve essas regiões, a gente já tá resolvendo muitos problemas, né? Então, é essa troca. Tem mais algumas perguntas aqui. Mas usar o seu relacionamento pessoal mostra que a solução é situacional. O projeto vai depender de você de ter relacionamento. Não, eu não acredito nisso. Eu citei uma coisa pontual. Por isso que eu iniciei. E aí depois eu passei para explicar que hoje você vê com muito mais bons olhos essa situação. Que antigamente não era de interesse de ninguém, nem dos políticos. Foi exatamente só. Eu só expliquei como eu consigo, como eu iniciei isso. A experiência dela. Vamos lá. O Gerando Falcões é um exemplo de projeto social excelente, bancado pela iniciativa privada. Realmente, é mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. Conheço o Lira, é uma inspiração. É um projeto incrível. Incrível. O João tá perguntando se a gente vai sair candidatas a algum cargo. Eu acabei de passar no processo seletivo para sair para vereadora aqui em São Paulo. A Gabi, como eu disse no começo, ela já saiu para deputada estadual e ela é primeira suplente do Novo na Alesp. Então, se algum deputado estadual deixar o cargo, quem assume é ela. Mas eu vou deixar para 2022 a gente quer mais, hein, Gabi? Sim, 2022 eu tô aí. Tô aqui. Todo mundo esperando. Ó, tem algum incentivo para as empresas, tipo, descontar parte do imposto? Não, a gente não tinha. Existe, né? Mas a gente não trabalhava assim. Foi sem contrapartida, mas o ideal é que exista contrapartida, porque a empresa também tem que se beneficiar de alguma maneira. Então, o que a gente acredita é isso. Se o imposto for direto para os projetos sociais, tem menos mãos para roubar. Então, quanto mais iniciativas forem surgindo, iniciativas, melhor. Mas aí, por isso que eu entrei na política, por isso que a UAFA entra na política. A gente precisa de pessoas com essa cabeça que entrem e façam projetos para serem aprovados e como a gente sabe bem, trabalhando no governo, tem toda uma burocratização. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Uhum. Exatamente. Por isso também que o Estado... Eu sou muito agitada, João. Eu não consigo ficar calma, eu tô calma ainda, você acredita? Eu sou muito agitada. Uhum. Enfim, a gente também acredita, né? Eu escrevi de direita na arte da live, mas o que eu quis dizer é que eu e a Gabriela, a gente é do mesmo partido, a gente é do Partido Novo, que é um partido de direita, mas é óbvio que não é toda a direita que atua assim, né? Eu e a Gabi, a gente acredita em um Estado liberal, ou seja, um Estado eficiente e que foque no que é essencial. Então, por isso que eu e ela aqui, é menos Estado, mas o que a gente quer dizer com isso é um Estado, ele trabalhando para o que realmente importa, né? E não, enfim, inventando um monte de coisa aí que não impacta ninguém, que não desenvolve nada. Tem alguns caras com alguns comentários bem idiotas. Ai, a Juliana está perguntando aqui, quem doa para o FUSP, que é o fundo, ou o governo em geral tem isenção de ICMS? Quem doa, né? A Juliana, para quem não sabe, ela é diretora da parte de voluntariado e doações do fundo. Então, poucas pessoas sabem disso, mas aqui no estado de São Paulo, as empresas que doam para o fundo, elas têm isenção de ICMS, né? Então, a gente recebeu algumas doações ano passado de algumas empresas, como Balduco, enfim, outras, né? E tem isso, é verdade.
como vocês veem a mobilidade urbana do ponto de vista social? Enfim, é muito diferente, né, tratar de mobilidade urbana, mas assim, algumas queixas que eu recebo quando a gente vai em periferia, inclusive eu já fui com a Gabi, né, algumas vezes, e algumas queixas que a gente recebe é que muitas vezes o ônibus não entra em periferia, né? Pelo fato de ser. E por ser tão centralizada a nossa economia e o centro urbano, as pessoas que moram na periferia, elas passam horas e horas no trânsito, 3, 4 horas para chegar até o trabalho. Então, assim, é bem injusto, é algo a se pensar. Por isso que eu insisto na tecla de centralizar a economia, de centralizar esses centros urbanos. É indispensável para locomoção em geral, uma cidade como São Paulo. Exato, né? Aqui em São Paulo a gente tem um centro caótico e pouco se olha para a periferia, né? E eu fico indignada porque a gente mora na cidade mais rica do Brasil, é uma das mais ricas da América Latina. E, enfim, a gente tem 1/3 da nossa população vivendo em áreas periféricas, ou seja, em favelas. Isso para mim, um absurdo. Eu não consigo lidar com isso. Há alguma proposta para moradores em situação de rua? Você fala melhor que trabalhou com isso. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma proposta para moradores de rua, pessoas em situação de rua, porque eu acredito que existem muitas casas de acolhimento boas em São Paulo, boas. O Rafa vai falar melhor sobre isso, porque eu não tenho network, como dizem. Imagina, claro. O Rafa sabe melhor sobre. Um dos projetos, né, que eu insisto em dizer sobre ele, que foi até criado na gestão do Felipe, quando ele estava na prefeitura, se chamava Trabalho Novo. Que, enfim, a gente fazia toda uma capacitação socioemocional com essas pessoas em situação de rua e depois a gente inseria elas no mercado de trabalho. Eu pretendo seguir com esse projeto, durante a minha campanha e caso eu seja eleita, pretendo ser. Pretendo seguir com esse projeto que, infelizmente, ele sofreu alguns cortes nessa gestão agora, enfim, e tá meio que parado. Mas tem um monte de pergunta aqui, Gabi. Vamos ler? Perguntaram se a gente doaria 100 calcinhas se a gente ganhasse 200. Eu doaria 180, porque ninguém precisa de mais de 20 calcinhas, né? Então, fica tranquilo. Se eu ganhar 200 calcinhas, eu dou pra você 180. Só preciso de umas 20. Ninguém precisa de tanto assim, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, que pergunta é essa? Como levar as empresas para perto da periferia? Uma boa pergunta. Sim, diversas maneiras. Quando você vai nessas comunidades, você percebe tantos lugares abandonados, tantas casas, espaços enormes que os proprietários já perderam. Não é que eu estou querendo invasão sem terra. Deus que me livre, MST. Mas já é do Estado ali. Entendeu? Alguns do município, alguns do estado. Então, assim, você pode incentivar as empresas a irem para lá, para ter mão de obra, para ter um lugar específico, para ter... Então, assim, são incentivos. Uma única maneira de incentivar uma empresa é trabalhando com imposto. E é isso, diminuir o imposto. Quando a gente transforma esse dinheiro, a empresa continua investindo na cidade, investindo no estado, investindo no país. Só que esse dinheiro vai diretamente para o projeto social. Não precisa passar na mão de um monte de filtro. E a gente burocracia atrás de burocracia desnecessária, né? Isso. Então, assim, seria incentivo fiscal. Não tem outra maneira. Sim, e também tem essa coisa que a gente acha que empresa só empresa grande, né? Aquela coisa enorme, não é. Existem já empresas em periferias, igual eu sempre falo aqui. Existem os micro e pequenos comércios nesses lugares. O que falta é incentivo e desenvolver esses lugares para que eles continuem contratando gente, atuando lá, fazendo a economia local girar, enfim, um monte de outras coisas. Estou perguntando bastante para Cracolândia, vou deixar com você, porque é município. Eu, quando estava no estado, fiz
no estado, não cheguei a trabalhar com Cracolândia. Mas A é um Gabi tema saiu. a ser falado assim, não podemos deixar. Então, a Cracolândia, ela tem, né, tem diversos problemas que, enfim, rodeiam o caso da Cracolândia. Eu trabalhei com um ou outro deles lá. O meu trabalho era muito, muito focado, né, para aquelas pessoas que procuravam os centros de acolhimento. Então, a gente inseria essas pessoas naquele projeto Trabalho Novo. O que eu tinha de oportunidade de conhecer essas pessoas da Cracolândia eram as pessoas que, enfim, procuravam esses centros, né? Eles procuravam ajuda. José, o Afecan... Tô mandando no Instagram aqui que estão pedindo, tá? Coloquei aqui. Meu nome, só um detalhe, era Gabriela Camargo de campanha. Eu me separei e por isso eu uso agora Gabriela Viana Silveira. Então, muita gente fala, mas era Gabriela Camargo, quem eu votei não era Gabriela Viana Silveira, mas sempre fui Gabriela Viana Silveira, depois troquei, casei, agora eu voltei. Mas é a Gabi de sempre, né? A Gabi, a Gabi. É a Gabi. Nas favelas tem muitas empresas locais com produtos que atendem bem à necessidade dos cidadãos locais. Exatamente. Existem já essas empresas. O problema é que o que aconteceu que nesses últimos governos essas empresas elas foram deixadas de lado porque eles deram muito incentivo para aquelas empresas amigas, ou seja, as empresas que não precisavam de dinheiro e pouco se olhou para esses microempreendedores que, enfim, acabaram quebrando. Por isso que a gente vê um monte de gente desempregada por aí, né? Sim. Você sabe... Fala. Não. É que eu ia ler aqui. Você sabe que tá aí, sabe, com vocês. Pode contar com a Zona Norte e com a Zona Oeste. Muito obrigada, Nelson. Eu amo, obrigada mesmo. Beijo pra sua mãe também. Zona Norte é onde eu moro, tá? Amo a ZN. Eu fiz muitos trabalhos, faço ainda na Zona Norte, eu amo. Amo a Zona Norte. Né? Demais. Solidariedade, interesse ou espírito político administrativo? O Felipe fez essa pergunta. Bom, para quem não sabe, eu comecei a atuar no social desde os meus 13 anos de idade. Eu comecei atuando com pessoas em situação de rua, então isso está sempre comigo. Eu já fiz muito projeto assistencialista, viu? Porque, enfim, eu acreditava que isso dava certo, mas quando a gente vai ver na prática mesmo e trabalha com isso, a gente vê que os projetos que ajudam a desenvolver autonomia e renda causam muito mais impacto do que você ficar criando um monte de projeto imediatista, né? Igual a Gabi falou. Perguntaram aqui também o que a gente acha que o plano diretor para São Paulo. O plano diretor tem muitos pontos positivos se fosse aplicado. Ele é antiquado e não é aplicado. Então, assim, infelizmente, a gente não saiu do papel. Perguntaram aqui do projeto diretor do Haddad. Foi isso que você respondeu? É o plano diretor, não é do Haddad. Né? Plano diretor, O AFA, dentro das atribuições do vereador... do papel. A ideia é perguntaram aqui quais atribuições do vereador, quais propostas você imagina para o social de São Paulo. As minhas propostas elas são todas voltadas para a geração de autonomia e renda. Então, eu vou deixar um pouco de lado alguns projetos assistencialistas que já existem muito aqui, né? A gente tem muito projeto assistencialista. Eu não sou totalmente contra, porque eu acredito que, em alguns casos, a gente tem que sim fazer alguns projetos assistencialistas, mas a maior parte dos meus projetos são pensados na geração de autonomia e renda, né? Que é emprego, desenvolver, enfim, é mais esse lado e a Gabi, ela também pensa assim, né? Exatamente. E perguntaram... eu até esqueci o que era, mas era uma pergunta boa. Ops. Me distraí. Mas aqui perguntaram 2 pontos do governo Dória e Covas. Eu não tenho 2 pontos para dar de positivo do governo Covas. Eu infelizmente... Eu fiz um elogio esses dias, né? Mas não foi uma ideia dele. Ele está administrando melhor a crise. Mas não sei. Então... Eu fiz um elogio a um projeto deles esses dias, que é justamente para as pessoas em situação de rua, né? Para elas procurarem os centros de acolhimento.
mas é difícil achar alguns pontos positivos, porque eu vejo que eles deixaram muita coisa para a última hora, né? Então eu fico me questionando um pouco porque é no dia eleição, e aí eu vejo muita coisa que podia ter acontecido antes e eles só estão, né, fazendo agora. E do Dória, eu acho o Dória um bom gestor. Tem Também. muitos pontos falhos, muitos pontos falhos. Não votei no Dória. Nem muito menos o Marcos França, pelo amor de Deus. Mas no segundo turno eu votei no Dória. Fazer o quê? Mas tem muitos pontos fracos. Mas essa ligação que ele tem com a iniciativa privada, essa busca incessante por essa ligação, tem muito a ver com algo que eu acredito. E também o time dele é muito técnico. Você vê os secretários do Dória, em sua maioria, são pessoas super qualificadas. E ele cobra trabalho, e o horário, e não existe cabide de emprego, enrolar trabalho com o governo na gestão dele. Então, assim, isso são pontos que eu acho positivos. E pontos negativos estamos vendo aí, né? Assim, populismo, insegurança de não saber se continua no cargo ou não. E essa história de virar amigo do Lula do nada, né? Agora, Pegou todo mundo. Esse momento populista dele. Mas que não é muito, sabe? Eles me perguntaram aqui se o Covas ele já me desbloqueou do Insta. Claro que não, gente. Bloqueada. Eu nem sabia que bloqueou. Bloqueou. Honra, hein, meu? 100% bloqueada. A pessoa não consegue escutar críticas. Infelizmente, tá aí um erro, tá? Né? Para as pessoas que pretendem se candidatar em algum cargo, não bloqueiem a população, né? Porque, enfim, a gente responde, né, para população. Então, quando a gente bloqueia, a gente não está dando ouvidos pro povo. O que vocês acham? Oi, John. Cadê o John? Ele passou aqui, ele falou que vai desbloquear você. Oi, John, quero. Vocês conhecem a galera do Novo de Ribeirão Preto? Infelizmente, eu não conheço ninguém. E você, Gabi, conhece? Não conheço. Eu, com certeza, na campanha conheci alguém, assim, conheci gente do interior todo, mas não tô lembrada, não tenho muito contato, é mais pessoal da capital. Sim. O Dib tá me perguntando aqui se na minha gestão tem algum local do mundo que se baseia. Eu me baseio no projeto de Medellín, que foi justamente isso, de desenvolver as zonas periféricas, parar um pouco de fomentar a economia nos centros e levar a economia para as regiões periféricas, porque assim a gente diminui violência, dá mais incentivo para educação, segurança, um monte de outras coisas. Eu recomendo vocês a darem uma olhada também no projeto de Medellín. Oi, Gigi. Que mais? Eu chego muito perto assim porque eu não enxergo. Eu tô sem óculos. Então eu também. Assim, ó. O que vocês pensam sobre as ciclofaixas em São Paulo? O que você pensa, Gabi? Polêmico, né? Eu uso a ciclofaixa. Então, assim, eu vou criticar, mas eu uso a ciclofaixa. Eu acho que foi gasto muito dinheiro com algo que não deveria ter sido prioridade no momento. Claro, maravilhoso, primeiro mundo, ter ciclofaixas pela cidade inteira. Eu uso a ciclofaixa, ajuda o trânsito. Não sei, São Paulo é uma cidade tão grande. Quem realmente trabalha longe, na periferia, vai pegar a bicicleta para ir 3 horas andar até a Faria Lima? Acho que não. Não tenho dados, nunca não li nenhum estudo sobre. Mas, assim, olhando um pouco do que eu conheço, imagino que não é tão usado pela população em geral, que é mais usado por uma parcela que gosta mais de, né, que trabalha na Paulista, mora nos Jardins, ou que é mais usado ali. Então, assim, foi muito dinheiro gasto com algo para uma parcela pequena da sociedade. Essa é a minha opinião básica, assim. E tem lugares que nem funcionam a ciclofaixa, né? Eles até pintaram, mas enfim, não leva a nenhum lugar, infelizmente, né? O mundo ideal seria que levasse a algum lugar.
o certo não seria parar de querer achar o que é melhor ou pior e deixar a sociedade escolher? Então, Ué, mas a sociedade não escolhe, né? Como a Uhum. sociedade vai escolher? A sociedade é representada pelos políticos, pela classe política. Por isso que elas elegem deputados, vereadores, o presidente. Então, assim, quando você fala que deixa a sociedade escolher, na verdade, você deixa que a sociedade escolheu para estar ali, porque, teoricamente, estamos sim numa democracia, mas as pessoas são eleitas para estarem ali para representar a sociedade, mas ninguém vai chegar na rua e vai decidir as próprias regras. Infelizmente, não existe. Não existe. Isso é tão utópico quanto o comunismo, o socialismo da... Opa. Por isso. E por Eu isso. vou mostrar para vocês. Eu fiz um puxadinho de livro aqui para segurar. É sua cara isso. É Que eu muito não sua tenho cara. tripé. Então, ó, fiz um puxadinho, mas eu prometo que eu vou arrumar o tripé. Pronto. Voltei. Tá ótimo, Voltei, Gabi. mas Sempre bom. cheguei, gente. Tá aí, gente, também a importância da gente pensar em quem eleger também, né? Porque não adianta nada a gente votar mal e depois ficar querendo que, enfim, essas pessoas elas façam milagres. A gente precisa parar, né, pra pensar. Falou em utopia, o celular caiu. É isso aí, Joel. É verdade. Fiquei até nervosa. Falando em comunista, Pois é, socialista. Joel, Fiquei até exatamente. nervosa. E o João falou para parar de ficar agitado. Já comecei a mexer de novo a mão, porque eu fiquei nervosa. Eu tava até me acalmando, João. Tava até acalmando, agora voltou. Mas aí, continuem com as perguntas. Mas aí também que tá a importância, né? Porque a gente cobra muito querendo escolher demais, não sei o quê. Mas a gente também precisa parar para pensar que o que a gente quer, né? Quem que a gente quer eleger? A gente quer eleger aquela pessoa que vem com um discurso demagogo e que usa toda a verba de gabinete que recebe, né? Porque, querendo ou não, a gente vê muito isso, né? As pessoas elas levantam muitas bandeiras nos discursos dela, mas aí a hora que elas vão atuar, que elas estão eleitas, que elas estão no cargo, estão gastando dinheiro público a rodo, entendeu? Usam Então, o fundo partidário, 2 bilhões vai ser usado. Então, assim, não tem como começar a pensar em cortar gastos e não cortar o fundo partidário. É o mínimo. A gente vê que a nossa classe política não tem interesse nisso, porque são formados de velhos políticos, em sua maioria. Muita gente nova entrou, não só do Partido Novo, algumas outras pessoas de outros partidos novos entraram, sim, uhum. temos que né, dar crédito, e isso eu acredito que está mudando, e quanto mais gente a gente colocar lá no Congresso, na Câmara, aí a gente vai ver realmente uma mudança efetiva. Exato. Ó, a Valéria perguntou aqui qual o maior sonho dentro do projeto político de cada uma. Quer falar? Fala você primeiro. Quer falar primeiro? Bom, o meu maior sonho é conseguir fazer a médio e longo prazo mudar a vida das pessoas. Hoje eu consigo ajudar com alguma coisa, mas eu entrei na política para conseguir uma mudança verdadeira, uma mudança de médio a longo prazo. Eu quero futuramente que meus filhos, os meus netos saibam que eu contribuí para uma mudança da sociedade. Então, meu projeto político eu nem acredito que eu ficarei política, serei política a minha vida inteira. Eu estou política e é um projeto de vida que, de todas as maneiras que eu posso ajudar, eu acho que essa seria a mais significativa. As pessoas que são meu foco, que é o social, quando eu estou dentro do governo, dentro da máquina, eu consigo realmente mudar a vida dessas pessoas numa proporção muito maior, como até falaram aqui, que numa proporção maior e uma coisa que vai seguir adiante. Isso, para mim, é o meu principal projeto. Eu partilho muito dessa ideia da Gabi também, porque para mim o essencial é que a gente deixe ideias, né?
que a gente vê muito é que a gente deixa as pessoas, a figura de uma pessoa. Então, o ideal para mim seria não que a UAFA ficasse conhecidas, mas as minhas ideias, né? De desenvolver aquelas pessoas que mais precisam. Então, eu também sigo nessa linha. Quem mais está perguntando? Vocês acham que o Brasil está Crianças, vivendo não uma crise? briguem. Não Quem chame tá ninguém brigando? de chato. Não sei, só escutei eu vi assim, você não sei quem é chatão. Vocês acham que o Brasil está vivendo uma crise partidária no sentido de representatividade? Eu não entendi. Repete a pergunta que eu não ouvi. Vocês acham que o Brasil está vivendo uma crise partidária no sentido de representatividade? Eu não sei, porque tem Representatividade, muita talvez gente não ainda sei. que acredita, né, em alguns partidos. Alguns partidos ainda são muito fortes aqui. Eu não sei se eu vejo essa crise. Na Eu não sei verdade, se eu vejo uma crise partidária. não acredito nem que seja crise partidária. A gente tá num momento bem específico, né? Que a gente são dois lados fortes, dois lados que a gente vê as características saltarem. Então, assim, não diria que a gente vive numa crise, sim, mas eu acho importante também ter essa democracia, ter a oposição em cima. Eu acho importante não só o governo tá trabalhando, acho importante ter cobrança, ter oposição. Então, assim, não, É um crise partidária equilíbrio, nesse né? momento, não. Isso, não sei se eu entendi errado a pergunta. Por isso, o Novo tem que montar alianças para aprovar leis, senão não adianta mudarem. Eu não acho, não. Não acho que a gente tem que montar aliança para aprovar leis. Enfim, é exatamente isso, né? A gente fica nessa coisa de personificar tudo e aí acaba que confunde as coisas. A gente tem que parar de ter essa lógica, né, de querer criar amiguinhos. Não é para ser amiguinho, a gente precisa criar políticas efetivas. Então, se uma política é boa, ok. E se não é, descarta. Eu achei interessante aqui alguém perguntou, eu passei a pergunta, o que precisa, o que a gente acha que tem que ser feito para as pessoas, para a gente ganhar mais pessoas aderindo ao conceito liberal, né? O viés liberal. Que muita gente confunde com você ser liberal, você ser progressista. Não é, né? Então, assim, eu acho que o que falta é divulgação, as pessoas conversarem sobre política, as pessoas se informarem. Quem gosta, você falou de novo, fala para as pessoas, continua falando. Vão falar sim com o partido de gente rica, de banqueiro, porque ele foi fundado por pessoas que têm uma condição financeira privilegiada, e isso não difere ninguém, não deixa os trabalhadores menos não tem menos credibilidade. O Partido Novo está, sim, uma homogeneidade maior. É claro que começa pequeno, era muito mais centralizado, mas está chegando sim nas periferias, está chegando sim nos trabalhadores de todos os níveis. Somos um partido muito recente. Em 2018 foi a nossa segunda eleição. Então, assim, eu acho que a maneira que tem que as pessoas conheçam melhor o projeto liberal é isso, é falar, é não deixar de explicar, não cansar de brigar, argumentar, estudar e sempre manter o máximo de informação possível sendo divulgada por aí. Exato. Tem um cara aqui falando lindo, mas me desculpa, o papo está bem parecido com todos os políticos, achando que são os heróis salvadores da pátria e esqueceram o liberalismo. Eu não concordo com isso, Matheus. Ninguém aqui quer ser herói, né? O famoso político herói que vai resolver todos os problemas. É por isso que eu e a Gabi, a gente sempre se baseia em dados e evidências, né? Para fazer qualquer projeto, qualquer política. Ninguém tá aqui caindo, enfim, e achando que vai
desenvolver alguma coisa, tudo que a gente escreve e fala, né, é embasado em dados e evidências. Então, quando a gente vai até para alguma comunidade, a gente entende quais são as necessidades de cada lugar. Então, aqui elogiando seus olhos, como sempre. Obrigada, gente. Os pensamentos políticos de vocês são ótimos, os parlamentares precisam delimitar o seu campo de atuação. Exato. O Brasil precisa parar de acreditar em salvadores da pátria com bala de prata. Exatamente isso que a gente quer, né? A gente não quer ser heroína, ninguém quer o rosto da Wafá lá, ninguém quer o rosto da Gabi. A gente quer as nossas ideias, né? Nesses lugares. Ideias boas. Não é uma luta fácil, não é uma luta agradável, mas a gente escolheu essa luta e se formos pensar, muita gente fala, nem falou, vocês parecem papo de político. Ué, mas nós somos políticas, né? Nós somos políticas, só não somos velhas políticas. Não somos... temos nosso propósito de vida, temos o nosso ideal. Então, assim, pode ser que pareça política, porque é política. E quando a gente fala em mudança na política, a gente não pode querer que acabe a política. A política existe. Ajudar os outros é importante. Ser liberal não é só pensar nas empresas, na iniciativa privada. Não. Ser liberal é você pensar em toda uma sociedade para que essa sociedade consiga rodar e funcionar com o menos Estado possível. Igual eu sempre gosto de ressaltar aqui que o Bolsa Família... Será que é o meu, gente? Não, o meu tá ok pra mim. O seu tá ok pra mim. É importante ressaltar... Foi? Travou? Voltou. É importante a gente falar também que o Bolsa Família, né, que a esquerda tanto se orgulha, é um projeto liberal, sim. Escrito, né, pelo Milton Friedman, é um projeto liberal e pouquíssimas pessoas falam disso, né? Elas acham que é um projeto de esquerda e não é. Gente, em 8 minutos essa live vai cair, infelizmente, tá? Então, se cair, caiu. Por que vai cair? Né? Porque o Instagram dá um limite de 1 hora. Muito chato. Nossa, ficou isso, tudo isso. né? Nossa, a gente fala, hein, gente? A gente fala. Nem percebi. Nem percebi. Mas a questão do Bolsa Família é aquilo que eu falei no começo. Essa a diferença. O PT usou o Bolsa Família para ganhar voto, para angariar voto. Então, assim, uma pessoa que vive, que a única condição que ela tem, ela não consegue trabalhar, ela não tem um mínimo de estudo, ela não tem condições de trabalho, ela vai e ganha aquela quantia mensal que alimenta os filhos dela. Quando você chega uma eleição e o candidato fala, se você votar no outro partido, vamos tirar a sua única fonte de renda. Isso é uma compra de voto, isso é você manter seu curral eleitoral. Agora, não. A ideia inicial do Bolsa Família, que é a ideia que o projeto social, de maneira liberal, o Bolsa Família existe para manter aquela pessoa, aquele pai de família, aquela mãe de família, enquanto não houver possibilidades dela encontrar um emprego, uma renda por si só. Enquanto... E travou. Empresas, e aí ela sai desse projeto, desse Bolsa Família, para poder, na próxima eleição, ela decidir se ela vota no partido X, no Y, independente de quem ela votar, não vai acabar a renda dela, porque ela já trabalha, ela consegue pagar as contas dela, o alimento dos filhos, sem necessidade nenhuma do governo. Então, assim, isso é muito desonesto. Muito desonesto. É muito desonesto. É triste. Exatamente. É não querer que essas pessoas cresçam. É muito triste manter. Crescer, né? E que elas tenham acesso. É verdade. Não querer. Então, perguntando aqui, quais são as dificuldades que vocês encontraram na política? Qual foi a sua maior, Gabi? A minha maior dificuldade, assim, sem dúvida, foi quando eu trabalhei no Fundo Social, na máquina pública, é a burocratização. Meu Deus, se a Ju estiver aí ajudando, meu Deus, é muito não. É muito não. É muito não. Tudo não pode. É muito burocrático. É muito burocrático. São processos lentos, travados para doação. Você conseguir uma doação de uma empresa.
é difícil. Você demora dias e dias e dias e meses. Então, assim, é travado. A burocratização, com certeza, para mim, foi o maior empecilho. Para mim também, né? E aquela coisa de interesses também. A gente tem muita gente que ainda é desconfiada, né? Quando recebe alguma doação ou quando tem alguma doação, tem muitos impedimentos, né? De algumas pessoas que sempre estão visando o interesse pessoal. Então, como assim eu vou aceitar uma doação dessas e não vou favorecer o meu amigo ou um colega? Então, isso é extremamente chato e, enfim, é errado e é uma coisa que a gente quer mudar, né? Vamos, Falta 5 minutos para acabar a live, eu não quero acabar, e agora? Próxima live, vamos marcar já a próxima live. A gente marca a próxima para falar mais coisas. O Bolsa Família já existia, o PT só travou o nome e usou como marketing. Sim, exatamente o que a Gabi falou. Muito triste isso, mas é uma ideia boa que, enfim, a gente pode aprimorar mais ela. Mas antes disso, o que a gente precisa fazer muito? Investir muito em educação básica, que o Brasil não fez isso, né? Inclusive, nesses governos, a gente precisa investir mais em educação básica, que é para realmente, né, gerar um Estado que, enfim, ajude essas pessoas a chegarem nesses lugares sem precisarem de cota, de bolsa, enfim. O mundo ideal é outro, né? É federal, ok, daí que é. A gente pode falar sobre o Bolsa, porque para quem não sabe, Gente, não tô vendo. É federal, mas o cadastro que as famílias elas fazem para receber esses auxílios é via prefeitura, tá? Não, então tem uma coisa que se chama CAD único. Oi? Mas o assunto, qual o problema de falar de uma coisa sobre algo federal? Também não entendi. Vouchers. Estão perguntando aqui sobre os vouchers educacionais em São Paulo. Eu acredito que é uma boa medida. Eu sou a favor de vouchers educacionais, mas eu não acho que seja a única. A gente tem que sim desenvolver, né, dar incentivo para educação básica. Na minha campanha, eu tinha um projeto que, inclusive, era algo parecido com os vouchers, mas de outra maneira. A ideia era as escolas particulares com incentivos patrocinarem alguns alunos e desafogando assim e podendo aumentar a qualidade das escolas públicas. E não só o estudo, não só com uma bolsa de escola, e sim com o transporte, um esporte, uma língua a mais. Assim, porque não adianta não adianta você dar uma bolsa escolar para uma criança que não tem o que comer no café da manhã, no jantar. Então, assim, é toda uma estrutura que você tem que mudar. E sim, a gente pode fazer essas parcerias de escolas privadas, instituições privadas, com alunos da rede pública. E isso ajudaria não só alguns alunos que sairiam, que entrariam nesse programa, mas também a desafogar e conseguir sobrar mais dinheiro do orçamento, que o orçamento é fixo, né, da educação, a gente já sabe, mas assim, quem não sabe é fixo, então não ia diminuir, mas aquele orçamento que é fixo, a gente usaria ele para um menor número de alunos. Então, nós, com isso, poderíamos aumentar, colocar ensino integral, acabou. Ai, meu Deus, vai acabar. Tá acabando. Um minuto. Acho que é melhor a gente falar tchau e marcar outra live. O que você acha? Eu acho ótimo. É só marcar. E aí, Gabi, queria muito te agradecer. Você é uma pessoa muito especial. E acredito que juntas a gente pode mudar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Com certeza, amei. Amei mesmo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, Gabi. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada aí. Desculpa a agitação. Imagina. Tchau. Tchau. Como desliga?